Agora vamos lá, vamos voltar à nossa aulinha de radiações eletromagnéticas. Para ninguém ficar triste, hoje eu chamei de espectro eletromagnético, mas é a mesma coisa que radiações eletromagnéticas ou ainda ondas eletromagnéticas. Estamos estudando elas de maneira geral, né? Como é que se geram ondas de rádio? Importante lembrar disso. Foram as primeiras, não foram, pessoal? As ondas hertzianas? Então tem que ser bem simples gerar isso, cara. Pega o fio e faz os elétrons ficarem indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Pronto. Quando o elétron vai para um lado, gera um campo magnético num sentido. Só que aí ele vai parar e vai ir para o outro lado. Quer dizer que quando mudou de sentido, o campo magnético também mudou, né? E se mudou de sentido, quer dizer que foi enfraquecendo, foi variando e mudou de sentido, ficando forte, ficando fraco. Concorda comigo? Ou seja, o campo magnético está toda hora mudando de lado e mudando de intensidade. E se o campo magnético varia, induz uma corrente elétrica. E se está induzindo uma corrente elétrica, é porque está gerando um campo magnético na região. Ou seja, o campo magnético variável gera um campo elétrico, que gera um campo magnético, que gera um campo elétrico. Então cospe para tudo quanto é lado desse fio uma radiação eletromagnética chamada onda de rádio. Então tem que ter noção. Todas as ondas de rádio, elas vêm da carga elétrica se movimentando de alguma maneira, certo? Toda a radiação eletromagnética vem de movimento de uma carga elétrica. As ondas de rádio é o mais simples, é a onda eletromagnética passeando no fio do lado para o outro, certo? Então, elétrons oscilantes em fios condutores, é assim que se gera ondas de rádio. Aplicações, qual é a principal aplicação da onda de rádio? Telecomunicação. A grande aplicação de ondas de rádio é telecomunicação. E é assim, ó, todas as ondas de rádio, não vou citar, mas todas elas, tu já bota aí embutido. Experiências científicas de todos os níveis ocorrendo agora, em cada parte do mundo. As radiações eletromagnéticas, ela têm comportamentos bizarros. O mundo é eletromagnético, né? Tu é um ser eletromagnético, tu é feito de átomos que escostem radiação eletromagnética o tempo inteiro. Então agora nós estamos investigando todas elas. Propriedades diferentes, novas maneiras de gerar, criar e utilizar, certo? E se tu for para a área da ciência e quiser ir para uma delas só, quiser se dedicar a vida a uma delas só, tem campo, fica tranquilo, certo? Show de bola. Telecomunicações, comprimento de onda. Da última vez eu não tinha colocado o comprimento de onda. Eu já, na verdade, sugeri pensar na frequência que tu escuta no dia a dia da rádio, né? Certo? A gente sabe que a nossa frequência lá, das mais altas, é por volta de 100 MHz. E quando a gente vai trabalhar com rádio AM, a gente começa a falar em kHz. Só de tu lembrar do veja que uma lambda faz, lembra? Veja o que uma lambda faz para as radiações eletromagnéticas. Qual é a velocidade mesmo? Cuidado, essa é do som no ar, né? 340 metros por segundo, que é uma lesminha, lentinha, 350 metros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. É a velocidade da luz do vácuo. 3 vezes 10 na 8, galera, metros por segundo. Todas elas, a velocidade é 3 vezes 10 na 8, quer dizer que se tu sabe o lambda, tu calcula a frequência, se tu sabe a frequência, tu calcula o lambda. Então, às vezes, putz, uma frequência razoável, quais dessas podem representar uma onda de rádio? Aí tem vários lambdas. Pô, pega a tua rádio, 100 MHz, 100 vezes 10 na 6, joga no veja que uma lambda faz, tu vai ter a velocidade da luz no formulário, se não for o ITA, tá multiplicando, passa dividindo, tu mata a frequência com um dado do teu dia a dia, certo? Então, tu saber usar essa formulazinha, ó, te ajuda ou a determinar a frequência ou o lambda, quando tu lembra um deles, certo? Bom, se eu estou te falando que as ondas de rádio tem lambda que vai de 3 metros a 30 quilômetros, que eu cheguei a citar na última aula, eu só não escrevi no quadro, então dá para achar as frequências, não dá? Claro. Certo? Quando eu uso 3, pessoal, tá multiplicando, passa, dá 10 na 8 Hz. Oi? Não, mas aqui ele está falando da AM, apenas da AM, depois ele fala da FM, que vai até 3 metros. Não, mas valeu, mano. Tá beleza? Mas parabéns, é isso que eu gosto disso, eu gosto do aluno que está criterioso, que está olhando, que está cobrando uma coerência da apostila com a aula. Parabéns, garoto, fico muito feliz disso. Galerinha, outra coisa, lembra que eu te falei que não dá para, isso aqui, por exemplo, é para efeito didático, tá, gente? Dizer que uma acaba em 3 metros e começa a outra em 3 metros é para efeito didático. Tu pode ter com 2,5 e com 2,5 as duas, tá beleza? Só para bem ficar fácil de gravar mais ou menos a diferenciação entre uma e outra. Até porque micro-ondas são geradas também por elétrons oscilantes, só que eles têm que oscilar mais rápido, então eu preciso de uma válvula especial. Válvulas eletrônicas especiais, foi assim que nasceu o micro-ondas, beleza? Essas aqui então foram as duas primeiras feitas pelo homem meio que artificialmente, né? Forçando a barra, certo?
Não que na natureza não exista, o Sol emite um pouco de ondas de rádio, o Sol emite um pouco de micro-ondas, olha só, a natureza então, ela espelha essas radiações. Aliás, o homem agora está numa empreitada doentia. Nós temos várias equipes de laboratórios no mundo, com as suas antenas viradas para várias partes da galáxia, equipamentos de bilhões de dólares, analisando toda a radiação eletromagnética que vem do espaço sideral. Eu digo toda, de raios gama a ondas de rádio. Eles pegam milhões, bilhões de frequências e analisam todos esses dados. Não é ninguém que fica lá na frente do computador olhando, né, cara? São computadores com programas que, quando detectam algo de anormal, um sinal alienígena, uma explosão muito forte de uma supernova, apita lá e aí os estudiosos vão analisar aquela radiação que foi anômala comparada com as outras, certo? Mas olha que legal, isso agora, cara, isso é ontem, faz 10 anos que nós estamos fazendo isso, do ponto de vista científico é ontem, certo? Então é uma coisa que a gente vai precisar de muita gente para poder entender o mundo, né? E é por isso que a gente sempre estimula a galerinha para ir pro lado da ciência, o Brasil está precisando muito disso. Galerinha, olha só, vê se assim fica melhor, ó. Hã? O que é isso? 100? Ó, a tua rádio, cara, 100 MHz, tá vendo? Como eu usei o 3 metros, que é o menor comprimento de onda, então eu estou falando das maiores frequências de onda de rádio, certo? Agora pensa, cara, nós estamos falando da rádio que nós utilizamos no dia a dia. Será que a NASA não tem um emissor de ondas de rádio que usa 300 MHz? Tem, cara, claro que tem, tá? Então assim, não fique rígido a isso, certo? Não precisa decorar isso, estou te dando uma noção só do que é, beleza? Se eu colocasse no lugar do 3, colocasse 30 quilômetros, seria na verdade 3 vezes 10 na 4, né, galera? O zero ali do quilômetro é 1000, né? Mais um zero, 10 na 4. Corta 3 com 3, 10 na 8 dividido por 10 na 4, daria 10 na 4. Quer dizer que eu estou falando de 10 mil Hz ou 10 kHz. Então é isso, cara, ó. As ondas de rádio vão de megahertz a kilohertz. Aí no dia lá tu bota, se precisar ter uma noção de quanto é o lambda, certo? É isso aí, nada demais. Válvulas eletrônicas especiais, principais, dá para falar em duas. Principais duas aplicações de micro-ondas. Esquentar ali, velho. Aquecimento de maneira geral, e aí vamos colocar a indústria no meio, galera. E imagina se nós usamos na nossa casa porque é prático, imagina a indústria, que é a rainha da praticidade e deixar as coisas baratas, né? Então às vezes vale muito mais tu torrar o salgadinho por micro-ondas do que gastar gás, né? Para jogar no forno. Aí tu desliga o forno já automaticamente, né? Já cortou a corrente elétrica, acabou o consumo de energia, certo? Ligou a corrente elétrica, o forno aquece rapidamente, o forno a gás tem que esperar ele chegar numa certa temperatura e tudo mais, né? Então, com certeza, vale a pena industrialmente também. Então, aquecimento de maneira geral, certo? E a segunda aplicação importante, legal, mas eu vou dizer que a bélica ainda é um pequeno detalhe. A principal é telecomunicações, não se esqueçam, pessoal. Boa parte dos satélites trabalham na faixa de micro-ondas. Certo? Porque como ela tem frequência maior, dá para passar mais informação, porque a informação é passada de acordo com a frequência. Então, quanto mais alta a frequência da onda, mais informação eu passo. Então, tem satélites orbitando a Terra, né, estacionariamente. Cara, vai dizer que não beira o inacreditável. O cara vai na tua casa com uma anteninha idiota, o cara não entende o lufas difícil. Ele vai lá, tem as instruções, ele pega a antena, parafusa na parede, acha um ângulo, aponta para o espaço sideral, a porcaria da antena. Talvez ele nem saiba que lá tem um bichinho flutuando parado naquele ponto, sempre um satélite colocado por um homem com foguetes, que ficou orbitando sempre no mesmo ponto. Um satélite que orbita a Terra girando junto com ela. Já viram o satélite geoestacionário esse ano? Não viram ainda? O satélite geoestacionário, isso é uma coisa que vai acontecer já para vocês, satélite geoestacionário. Então beira o inacreditável, cara. Quem tem televisão via satélite, certo? Está usando um satélite que está boiando lá no espaço sideral, entre aspas, e está emitindo ondas para a tua TV. É bizarro, cara. Beira ao inacreditável, né? E tu vê, uma pessoa que não precisa saber muito de física para usar esse equipamento, porque foi treinado pelas pessoas para descobrir aonde o satélite está, usando apenas o ângulo e uma bússola. Então tu usa uma bússola para ver para onde tu aponta a antena e usa o ângulo que tem na própria antena para ver que grau tu precisa colocar para atingir o satélite. E claro, cada região tem um ângulo diferente, né? Concorda comigo? Certo? Então o cara tem uma tabelinha. E aí ele consegue instalar tanto em Biguaçu, quanto em Floripa, quanto, né, na Grande Florianópolis ou até em outras regiões. É bem legal. Tem uns fogões novos que também que é touchscreen e não tem mais aquela chapinha de alumínio com micro-ondas. Olha, na verdade,
Não precisa ser micro-ondas exatamente, via de regra é isso aqui, ó. Infravermelho, porque infravermelho são as chamadas ondas de calor. Infravermelho também é conhecido como ondas de calor. Então se eu faço uma resistência elétrica que vai emitir um monte de infravermelho, pô, vai esquentar pra caramba. Né, o meu amigo tem um fogão desse que eu acho barato, e ele descobriu esses dias a boca ninja, que aperta o botão e ilumina todo o fogão. Ele estava reclamando da potência, ele não sabia mexer nos botãozinhos ainda. Ele descobriu que apertando de um jeito acendia todas elas ao mesmo tempo e dava de fazer a feijoada dele em paz. Então realmente, infravermelho bem legal, é usado bastante, e no Brasil está chegando agora, né? Pela Europa, pelo menos há 20 anos a gente tem fogões, né, que funcionam com infravermelho. 15 anos. Galerinha, olha só. Infravermelho sai da onde o infravermelho? De onde é que vem? De nós mesmos, ou seja, dos átomos. De todo lugar, de tudo que não esteja na temperatura 0 Kelvin. Aliás, ontem estava vendo um programa e o cara falando lá que atualmente a menor temperatura conseguida no laboratório são 2 nanokelvin. Quando eu dava aula ainda era 10 na menos 7. 2 vezes 10 na menos 7 Kelvin. Agora já foi para 10 na menos 9, cara. Então tu vê, atualmente o cara consegue deixar o átomo numa situação de tão pouca energia que eles ficam bizarros. Fenômenos bizarros começam a acontecer quando a gente atinge o 0 Kelvin, lembra? Tipo o condensado de Bose-Einstein, lembra? O átomo fica tão pouca vibração que eles começam a vibrar todos juntinhos, iguaizinhos, entram em ressonância. Ele falou exatamente disso no programa ontem, que legal, lembrei de vocês. Certo? Então, mostrou lá, ele fez um gráfico bonitinho com os átomos todos vibrando de jeito esquisito, e quando chegando numa temperatura bem baixa, eles começam a vibrar todos no mesmo ritmo, começam a imitar uns aos outros, ficam às vezes idênticos uns aos outros, certo? E isso está sendo estudado ainda, muitos fenômenos bizarros têm acontecido. No espaço sideral, as regiões mais frias que a gente encontra é em torno de 1 Kelvin, certo? Tem algumas nebulosas que têm gases se expandindo que ficam mais frias que a região em volta delas. A região em volta delas está a 3 Kelvin, elas estão a 1 Kelvin, olha só que loucura. E tem regiões do espaço, né, com temperaturas bem altas em função das radiações eletromagnéticas. Pessoal, infravermelho, falando do átomo, o que está acontecendo lá no átomo para liberar o infravermelho? O que acontece lá? Está oscilando. Então, quando o elétron está oscilando, essa vibração atômica, cada vibração dessa é uma radiação eletromagnética do tipo infravermelha sendo emitida. Então, a própria vibração atômica faz com que os átomos, né, emitam infravermelho. Mas espera aí, se tem um átomo emitindo infravermelho e ele não está esfriando, é porque está recebendo infravermelho do ambiente o tempo inteiro. Ou seja, o mundo agora, nós estamos trocando energia. Não, é uma energia palpável e mensurável, não tem nada de sobrenatural. Tá beleza? E aparentemente, essas flutuações que os falsos caça-fantasmas medem por aí, são flutuações que tu mediria em qualquer lugar com ou sem fantasma. Tá? Então, quando os caras lá que fazem aquele programinha e botam um perímetro lá, a temperatura mudou, aconteceria em outros lugares também. Não é confiável, eles não são cientistas, se fossem estariam em universidades e seus nomes estariam saindo em revistas científicas sérias. Certo? Se eles estão na Discovery brincando com o público, é porque de fato eles não são sérios. Tá? Então isso é importante que fique claro, para tu não começar a botar a minhoca na tua cabeça aí, beleza? Aliás, só por curiosidade, tem ondas de rádio, frequências específicas que tu estimula o cérebro da pessoa e ela começa a ter sensações de presenças. Lembra disso? O capacete de Deus, eu comentei com vocês? Tá? Então, ondas eletromagnéticas podem interagir com o cérebro, estimulando ou desestimulando algumas áreas, te fazendo ter sensações, te fazendo enxergar o que não há. Por ressonância? Por ressonância, de certa forma, sim, né? O cérebro está trabalhando em uma certa frequência, tu emite uma onda que vai interagir com aquela frequência de funcionamento, né? E vai provocar sensações naquela pessoa, certo? É isso aí. Infravermelho, a própria agitação molecular, certo? Todo átomo emite o tempo inteiro. Meu Deus, quase que eu esqueci disso, gente. Na outra turma eu falei, aqui eu não falei, a famosa lei de Wien. O Wien foi um cientista que descobriu uma relação entre a temperatura e o comprimento de onda do infravermelho emitido, certo? Ele percebeu que o comprimento de onda multiplicado pela temperatura do corpo em Kelvin dava sempre o mesmo valor, aproximadamente 2,80 quanto? 9 vezes 10 na menos 3. É isso? Para quem quiser acompanhar pela apostila, está lá na página 31. O que essa lei está falando, pessoal? Dessa maneira é meio esquisito pensar nela. Mas olha só, se a temperatura aumenta,
já que esse valor continua dando o mesmo resultado, é porque o lambda, mas se o lambda diminuiu é porque a frequência, então é melhor pensar que quando aumenta a temperatura, aumenta a frequência da radiação emitida, faz mais sentido, né? Então eu acho mais gostoso pensar assim do que usar a lei de Wien em si, certo? Até porque se a temperatura do átomo aumentou, a vibração aumentou e como a frequência da chacoalhada do átomo é a frequência da onda emitida, faz sentido que aumente a frequência, né? Concorda comigo? E se tu esquentar demais, chega uma hora que a frequência aumenta tanto que sai do infravermelho e vai pro vermelho, fica vermelho, vai dizer que não. Olha só como a natureza, como as coisas que tu enxerga na tua vida dá para encaixar uma coisa na outra, né? Então, antes do vermelho, antes de tu ver a cor vermelha em algo que está superaquecido, estava já emitindo um tipo de luz de dentro. Tu vê que quando a coisa fica vermelha, rubro, né? O ferro fica vermelho, tu vê que a luz está vindo do interior, né? Não é só a pelezinha que está rubra, tu percebe que é o corpo inteiro que está rubro. Então tu vê, aquela ali é uma situação bacana para tu visualizar o que está saindo do teu corpo agora. Tem algo saindo dentro do teu corpo, a minha retina é ruim, não enxerga. Mas aí a câmerazinha de infravermelho enxerga, né? Certo? Show de bola. Bom, então ó, falou em micro-ondas, parece meio esquisito chamar de micro-ondas, porque micro mesmo ó, é o infravermelho ali. Concorda comigo? Então as micro-ondas são pequenas, de 3 milímetros a 3 metros, certo? Mas micro mesmo é o infravermelho, que vai de 1 milímetro, Y, não existe onda daqui até aqui. Viaja, já falei. Tá? Se tu quiser botar 3 ali, ó, tudo bem, não tem problema nenhum, não vai causar diferença e nem erro no teu vestibular. De 1 milímetro até 1, o que mesmo? Micrômetro, ou seja, se fosse falar o nome bonitinho, né, as micro-ondas deveriam ser o infravermelho, elas sim são micro. Bom, luz visível, entre 400 nanômetros e 700 nanômetros, o que é nano mesmo? 10 na menos 9. E aí, qual é a lambda do vermelho e qual é a lambda do violeta? Só pensar um pouquinho. Quem é que tem maior frequência, gente? O vermelho ou o violeta? Violeta. Ultravioleta, violeta. E quanto maior a frequência? Menor lambda. Menor o lambda, porque a velocidade se mantém constante. Quanto maior a frequência, menor o lambda. A mesma coisa a gente acabou de verificar aqui na lei de Wien, né? Claro, certo? Beleza? claro, então, ó, o menor lambda é da maior frequência, violeta. Essa aqui é da luz violeta, aquela lá é da luz vermelha. Ah, professor, preciso decorar. Não vai, imagina decorar cada cor, o lambda de cada cor. Não viaja, não faz o menor sentido, tá? Se tu lembrar que é nanométrico, né? Certo? Que tem lá na casa de milhares de nanômetros ali, estaria tranquilo. E aí, galera, outra, como é que a luz é emitida no átomo? Elétron excitado volta para o orbital de origem, encosta em um fóton. E esse fóton que é fóton de luz visível, ele veio da casca ou do interior do átomo? Da casca, se olhar para as pessoas, né, tu vê que a luz está saindo da superfície, não está vendo as entranhas das pessoas, né? Elas não ficam meio transparentes, a luz vem da casquinha, beleza? Ou seja, vem da casca do átomo. São os elétrons de valência, né? São os elétrons das últimas camadas do átomo, beleza? Pois não. Dependendo da intensidade de ondas eletromagnéticas, rádio ou micro-ondas infravermelho, elas podem queimar, né? Ou aquecer? Sim, pode ter. Sim. Na verdade é o seguinte, ó. As ondas de rádio, o corpo humano é praticamente transparente a elas. Então ela praticamente não passa por ti. Mas se tu pegar toda a potência que o ser humano tem para poder gerar ondas de rádio, mirar todas as antenas para o cara, tu pode causar consequência e aquecimentos nele. Pela quantidade absurda de radiação que tu vai jogar. Cada onda que vai atravessar o cara vai deixar uma quantidade mínima de energia nele, mas como é muita onda, então tu pode ter um efeito, certo? Mas assim, é absolutamente seguro usar ondas de rádio até onde os estudos mostram, né? Sem o cara estar vivendo dentro do laboratório embebido em ondas de rádio poderosíssimas, é seguro, beleza? Micro-ondas só vai gerar aquecimento se a frequência da micro-ondas for a frequência de vibração da molécula d'água, senão tu fica transparente, ela passa reto, certo? Por isso que a gente usa no satélite, imagina, os satélites bombardeiam a Terra com micro-ondas, né? Se fosse uma frequência adequada, poderia ter consequências, sem dúvida nenhuma. Infravermelho, pessoal, essa sim, porque tem até o apelido do que mesmo? Pronto, essa sim, essa aí é a lâmpada quente, lembra aquela lâmpada? Essa aqui tem um pouco, é muito mais ultravioleta, mas se tu chegar perto dela tem um pouquinho de calor, então quer dizer que tem um pouquinho de infravermelho vindo também, certo? E luz, ela pode gerar aquecimento também, mas muito pouco comparado com o infravermelho, muito pouco.
Outra que já pode trazer um pouco mais de energia é a nossa continuação ali, ultravioleta. E agora interessante, galerinha, ó, a radiação ultravioleta, ela é gerada, exatamente pelo mesmo processo que a luz. Exatamente o mesmo processo. O elétron ficou excitado, vai voltar ao orbital de origem, tem que liberar essa energia que ele havia ganhado quando excitou, certo? Só que isso agora vai ocorrer onde? Em camadas mais internas. Eu falei que a luz é na casquinha, e de fato vocês comprovam isso olhando uns para os outros, né? Então a ultravioleta, ela vem de uma região um pouco mais interna do átomo. E o raio-x, mais interno ainda. Mas é absolutamente o mesmo processo. O elétron fica excitado, vai para um orbital mais externo, e quando retorna, libera energia. E na química tu estuda que quanto mais próximo o elétron está do núcleo, maior a sua energia, né? Claro. Certo? Concorda comigo? Então, de fato, se são elétrons mais internos, a radiação emitida tem mais energia, mais frequência. Lembra que a energia do fóton tem a ver com a frequência? Então as coisas começam a se encaixar a partir de agora. O hidrogênio só faz luz ou ultravioleta, então não tem como fazer os dois ao mesmo tempo, porque só tem dois elétrons. Bacana tu ter falado isso, exatamente. O hidrogênio, ele é um ótimo receptor de radiações, né, de ultravioleta. Ele consegue receber bem isso. Apesar de ele ter um elétron só, esse elétron está bem próximo do núcleo. Então esse elétron, ele tem bastante energia. Ele consegue fazer luz e ultravioleta junto? Ele consegue emitir luz, consegue emitir ultravioleta e consegue absorver também. Tanto que assim, uma das saídas para o cara numa espaçonave se proteger da radiação do espaço, porque aqui na Terra tem a nossa magnetosfera, lembra? Sim. A aurora boreal, desviando as partículas energéticas vindas do Sol. Numa nave, se tu não criar o teu campo magnético em volta dela para desviar essas partículas, tu vai ter que te proteger do impacto delas. Como? Com cadeias orgânicas envolvendo hidrogênio. O hidrogênio, ele é um bom absorvedor de radiação, por incrível que pareça. E aí então o que tu vai fazer? Comida. A comida tu vai colocar nas paredes da nave para que a comida armazenada nas paredes da nave te proteja da radiação. E depois que tu comer a comida... Já vai estar quente? E depois que tu comer a comida, estava te protegendo? O que vai virar a comida? Cocô? Cocô. E aí tu vai ter que pegar o cocô e colocar no lugar da comida. Certo? Claro que tudo com processos bonitinhos, lacradinho, claro. Mas tu vê, cara, chega uma hora que a exploração espacial exige um tipo de engenharia bizarro. Tu poder usar a tua própria comida para te defender da radiação espacial, e depois que tu comer a tua comida, tu não pode deixar um buraco na tua blindagem contra a radiação, não é isso? E aí tu vai ter que pegar aquele hidrogênio, que foi processado, mas ainda é rico em hidrogênio, e aí tu vai lá e bota no lugarzinho e continua com a tua nave funcionando. Loucura, né? Certo? Não se esqueçam, pessoal, astronautas, até pouco tempo atrás, né, quando eles ainda não tinham os equipamentos, era nas calças, cara. Tá lá com a roupa de astronauta que, não, preciso ir no banheiro. Não tem essa, cara, estamos numa missão da NASA, não dá para ir no banheiro agora, é aí mesmo que vira. Então, imagina o quão desagradável é ser astronauta em alguns aspectos, né? Certo? É bizarro, certo? Então, imagina defecar nas próprias calças e continuar falando lá com o Houston, tá, todo cagado lá, apertando parafuso, flutuando no espaço sideral. É realmente bizarro, certo? Tem que estar preparado para entender. Aliás, não se esqueçam, em todos os que foram à Lua voltaram e não voltaram bem. Todo ser humano que pisou na Lua mostrou sinais de descontrole, sinais de... realmente, né, cara? Imagina tu tá num corpo e tu olha lá uma bolinha azul e pensa, porra, os caras estão todos lá, só eu estou aqui. Isso deve fritar o cérebro do cara de alguma forma, né? Certo? Imagina tu olhar toda a humanidade numa pequena bola azul, né, aparentemente passando pelo espaço à tua frente. Deve ser realmente chocante. Todos eles criaram suas religiões e ficaram meio diferentes depois da experiência. Pessoal, olha só. Ultravioleta emite que nem a luz, não é isso? Exatamente que nem a luz, só que é na parte mais interna, porque quanto mais internamente no átomo, mais energético é. Os comprimentos de onda. Para poder medir a partir de agora, o nano ficou grande. O nano ficou grande, o 10 na menos 9 está grande, então vamos inventar uma unidade um pouquinho menor. O legal seria ir do nano para o pico, que é 10 na... Menos 12. Yes. Só que aí passou, ficou muito pequeno demais. Eu quero uma coisa meio termo. Menos 10. Isso aí, um cientista criou a ideia de Angstrom, certo? Que é o 10 na menos 10. Essa não faz parte do sistema métrico internacional, né? Que é de 3 em 3. Tudo bem para vocês? Beleza? Aí, olha só. Ultravioleta. A gente divide em 3 faixas, tipo A, B e C. O teu filtro protege de qual? É A e B. Sabe por quê? Porque a C, ela é tão energética, que é absorvida pelas primeiras camadas da tua pele.
fritando os ácaros, micróbios e bactérias que vivem nela. Ou seja, um banho de sol esteriliza a tua pele, cara. Certo? A radiação ultravioleta vai lá e frita os micróbios e ácaros. Lembra, né? É inacreditável. Tu pega a pele do cara, olha o microscópio eletrônico, é cheio de bicho gosmento caminhando e comendo célula morta. A tua pele agora é uma fauna de bichos. Ah, mas eu tomei banho. Não interessa, cara. Tá? Então olha só. Ultravioleta, tipo C, tão energético é que é absorvido já nas primeiras camadas da célula, da pele, eliminando isso. Quer dizer que industrialmente eu posso usar ultravioleta tipo C para esterilizar equipamentos médicos, né? E é o que se faz. Até, por exemplo, eu tenho problema de cloro, não posso usar cloro na piscina. Então tu compra uma bomba ultravioleta, a água passa por ali, com ultravioleta esteriliza a água, volta para a piscina sem nada de químico. E tu toma banho, né, com o olhinho aberto, tudo sem arder. Beleza? Então, ó, ultravioleta tipo C, como é muito energético, absorvido pelos micro-organismos, eliminando-os, muito utilizado em esterilização industrial e doméstica também. Bom, voltando agora aqui para cima, né, porque começa com uma frequência um pouquinho menor e vai aumentando, certo? De 4.000 angstrom a 3.000 angstrom, nós temos a radiação ultravioleta tipo A. Ela é menos energética, mas penetra mais na pele. Justamente por ser menos energética, demora mais a ser absorvida e penetra mais na pele. E na parte final da derme, nós temos o elastano, o colágeno, que é as fibras que deixam a pelezinha assim, né? Tu mexe nela, ela volta, ó, certo? Tu pega uma pessoa mais idosa, tu mexe na pele, ela volta, mas demora a voltar, certo? Quer dizer que o colágeno e o elastano já foi um pouco danificado. Adivinha por quê? Ultravioleta tipo A, certo? Então, isso aqui é que provoca envelhecimento. E já falei algumas vezes e repito, se começarem a usar protetor solar hoje, todo dia, inclusive quando vem pra cá, porque essa lâmpada emite um monte de ultravioleta, aos 40 anos vão olhar pra ti e vão falar: o quê? Diz 40? Não acredito. Porque é absurdamente diferente a pessoa que usou protetor a vida toda da que não usou, devido ao ultravioleta tipo A. Ultravioleta tipo B, ela é um pouco mais energética e, portanto, é absorvida antes na pele. E aí é absorvido nas primeiras camadas. Nas primeiras camadas da pele tem vasos capilares. E eles se dilatam e tu fica vermelho. Então ultravioleta B é a vermelhidão. Beleza? Certo? Então cada tipo de onda tem uma certa absorção e causa uma certa consequência no corpo. Raio-X e raios gama. Não consegui terminar, é inacreditável, sou muito incompetente. Vou falar de raio-X e raios gama na próxima aula. Raio-X, elétrons acelerados em altas velocidades. São desacelerados e liberam raio-X. Certo? Processos muito parecidos com ultravioleta, só que é mais dentro do átomo ainda. E raios gama, fusão, fissão ou decaimento radioativo, certo? Bomba atômica, usina nuclear, vamos falar um pouquinho sobre isso na última aula, mas bem rapidinho, hein? Valeu, galerinha! Estamos quase finalizando o volume 8, Física B.